Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, mano, eu nem queria mais falar desse cara por aqui, nem queria que ele existisse pra falar a verdade, mas eu preciso mesmo abrir esse vídeo falando disso, porque um dos maiores marcos da última gestão do Andrés, o maior simbolismo do que foi essa gestão quando o assunto é contratação, Jonathan Cafu, depois de muito tempo, voltou a aparecer nos jornais corintianos, e claro que vindo desse cara não poderia ser coisa boa, né? Sim, é processo, filho. Jonathan Cafu processa o Corinthians em 2,5 milhões de reais por FGTS atrasado de pasmem, 2020 a 2023. Pois é, só o contrato inteiro dele, coisa boba, né? E quem poderia imaginar também? Nossa, que surpresa ver uma coisa dessas anos depois, né? E assim, o pior de tudo, mano, é que o Andrés ainda tinha coragem de bater no peito pra defender essa contratação. Não, que vocês falam que o Jonathan Cafu recebe 280 mil, que mentira, o salário dele é 220 mil por mês. Ô, super barato, hein? Pra jogar 3 jogos em 3 anos no Corinthians, ô, super em conta, filho. E meus parabéns pro Duílio também. Esse não pode passar batido, porque na época era o diretor de futebol, foi quem fez essa contratação. Ó que legal, hein? Pra cobrar o Augusto, falar que ele é isso, que ele é aquilo, que é bandido, vocês são os leões. Mas quando um processinho desses aparece, aí ninguém sabe de nada, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Boa tata doce pra vocês e pra nós só o nabo que sobra, né? Enfim, padrão RT de qualidade também, né? Difícil pensar como é que a gente não caiu nesses últimos anos, porque olha, mais sorte do que juiz, hein, filho? E por falar em dívida, inclusive pode ter certeza que o giro inteiro vai ser só falando sobre isso. Ontem nós falamos aqui do Memphis, né, e que mais 4 jogadores também estavam cobrando a diretoria por valores atrasados. E olha só, horas depois acabaram descobrindo quem seria um desses 4, né, que no caso é o Igor Coronado. Que por sinal, se a Fatal Model quiser ajudar a pagar também, já fecha um pacote ali, contrato de 2 anos, estampa no ombrinho, aproveita que tá vago, né, porque basicamente, fiel, são 10 milhões de reais em atraso de luvas não pagas desde janeiro desse ano. E sim, o Corinthians realmente paga essas luvas e vai pagar até o final do contrato, o que faz mesmo o custo mensal dele bater os 2 milhões de reais por mês. Mas até desculpas, né, porque ontem mesmo eu tinha falado que isso tinha acabado no ano passado e tudo mais, mas tá aí, um belo de um trozobo que a diretoria tem pra lidar com o Coronado, que por sinal ameaça até uma rescisão amigável em caso de não cumprimento. E ameaça sim, né, pra muitos seria até um favor, porque se já não tava bom antes, sabendo disso que não vai melhorar. E detalhe, é bom a diretoria correr contra o tempo pra agilizar isso aí, porque se calhar dele ser vendido nessa janela, é bom que esteja tudo em dia pra não tomar um processinho depois. E pior que agora até eu torço por uma venda dele também, tá? Porque se for pra ficar no banco praticamente sem utilidade pro Dorival e todo mês vendo ali, ó, 2 milhões pingar na conta dele, é melhor que vaze. Pelo menos assim o Corinthians já se livra de uma despesa gorda dessa por mês, né? Enfim, que chegue logo esse dinheiro da Nike, mano, porque se for pra aparecer uma dívida nova a cada semana, pelo amor de Deus, mano, em dezembro nós vamos falir. Não vai aguentar até o ano que vem não. Falou? É, mano, eu acho que deve ser só aqui mesmo, que uma hora a gente tá falando de dívida e logo em seguida eu trago o quê? Contratação. E do Sérgio Ramos ainda, cara. Pois é, mas pra nossa sorte, cara, já vou adiantar aqui que não é um assunto novo. Na verdade, o Vinícius Cascone, ex-diretor do Augusto, contou no ZebraCast o porquê que não conseguiram trazer o espanhol na época e contou que foi por falta de dinheiro. Não porque ele não quis vir, porque ele tinha até topado e aceitou a proposta. O Corinthians conseguiu chegar a um acordo com ele. Só que na hora de ver da onde sairia a grana, quem iria pagar e tudo mais, diz o Cascone que as empresas que iriam estar por trás desse negócio, né, que iriam ajudar a bancar, em cima da hora, na hora de fechar, deram pra trás e desistiram, simples assim. Ou seja, quando viram que aquilo realmente ia acontecer, os caras se tocaram antes que fosse tarde. E assim, quando eu falo ajudar, é porque o Corinthians também ia pagar, tá? Então imagina aí, se estamos devendo agora pro Memphis, pro Coronado e mais tantos outros também, será que seria diferente com o Sérgio Ramos aqui também? E é lógico, ele como jogador poderia mudar tudo. Quem sabe na Sula, por exemplo, que foi bem nessa época também, inclusive os primeiros contatos, ele não tivesse jogado e a gente fosse pra final, poderia acontecer. Agora, em termos financeiros, se estamos enrolados até o pescoço sem ele, como pensar que poderia ser diferente com ele aqui? Porque uma coisa é certa, cara, diferente do Coronado, Cássio, Maicon e tantos outros que ficaram meses sem receber e muitas vezes a gente nem soube, no primeiro mês que atrasasse o do espanhol aí, era a rua na certa, filhão, e imagina o quanto isso não ia repercutir lá fora. Então, a história foi boa, foi gostoso saber tudo isso, mas que bom, né? Que bom que no final não deu certo, porque pelo amor de Deus, se já estamos sofrendo agora, imagina com o cara aqui. É, fiel, tem dia que é a PM lá no Parque São Jorge, outro dia a Polícia Civil investigando não sei quem no caso Vai de Bet e tudo mais, e agora, pra completar esse álbum, a Polícia Federal é quem está investigando o Timão por suspeita de sonegação de imposto. Pois é, o inquérito teria sido aberto a pedido do Ministério Público, no final de abril inclusive, em relação a valores que não foram divulgados ainda, mas a suspeita do GE é que tenha acontecido algo em torno do fim de 2023 ao começo de 24, mais ou menos ali na transição de uma gestão
gestão para outra. E assim, é uma investigação que ainda tá no começo, tem muita informação para colher e tudo mais, mas ela pode durar até 4 meses e dependendo do que encontrar, é capaz até que se estenda até o final do ano. E outra coisa, essa lei no qual o Corinthians foi enquadrado prevê penas de reclusão ou detenção para quem tiver omitido informações ao fisco, fraudar ou deixar de recolher tributos. Enfim, acho que eu nem preciso falar o quão perigoso é você ser investigado por isso, né? Pô, uma coisa é, sei lá, o que a gente anda falando a semana inteira, né? Que tem uma dívida com fulano, que não pagou ciclano e tudo mais, beleza. Outra coisa é você ser investigado por um suposto crime, e crime contra o governo ainda, né? Justo quem não vai deixar barato enquanto isso não for resolvido. E se for descoberto algo, esquece, mano, não tem como fugir não. A menos, é claro, que você seja amigo do dono, né? A gente sabe como funcionam as coisas no Brasil também. Mas tá aí, cara, nada tão ruim que não possa piorar. Acho que esse é o nosso mantra, mano, e cada dia a gente vê que o pessoal lá dentro segue ele à risca, não tem como melhorar, é sempre daqui pra baixo, certo? Bom, e pra não falar que é só dívida, sonegação e tudo mais, o Corinthians me apareceu hoje com a quitação dos direitos de imagem que estavam em atraso com o Memphis Depay no valor de 1.400.000. O pagamento foi feito, tá tudo na boa, e ele vai sim se representar com o elenco nesse sábado, mesmo que ainda tenha a premiação do Paulistão para receber. É o débito que inclusive tá ali próximo da casa dos 5 milhões e tudo mais, só que mesmo assim foi garantido para a diretoria que não existe a possibilidade no momento dele não jogar ou sequer de sair daqui por causa disso. E por sinal, sobre os direitos de imagem, diz a diretoria que eles só estavam atrasados com quem não tinha apresentado a nota fiscal em conformidade, ou seja, não seria por falta de dinheiro. Tanto é que quitaram esse débito à vista e agora, claro, estão esperando o dinheiro da Nike pingar, mais ou menos ali 50 milhões em agosto, para quitar o resto. Mas vale lembrar, tá? Não é só o Memphis que o Corinthians está devendo não. Pelo menos outros 4 jogadores também estão passando por essa situação. A gente até já viu que o Coronado é um deles, só que o meu medo, cara, é descobrir algo pior ainda, sei lá, 20 milhões pro Carrilho de luvas, porque com certeza barato ele não é, né? Veio lá da Arábia, de graça, não é todo bonitinho assim não, alguma coisa nesse contrato tem, mas tá aí, mesmo se a Fatal Modo por trás, lá ele, o Corinthians está tentando fazer por onde, e pelo menos o direito de imagem está em dia, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!